Olá pessoal, estamos de volta com a gramática na nossa aula 2, continuando a nossa análise sintática, né? Na aula 1 vimos sujeito e predicado e agora vamos ver outras funções sintáticas, tá ok? Muito bem, a nossa lição 2, termos associados ao verbo. A partir de agora, dividiremos as palavras das frases genericamente em nomes e verbos, ok? Então, verbos admitem variação de tempo, né? Passado, futuro, né? Comi, comerei, verbo. Nada de novo. Nomes. Nome já é uma novidade aqui pra gente, né? Os nomes não admitem variação em tempo, mas admitem o plural em S, ok? Então, são nomes substantivos e o adjetivo, e os adjetivos, ok? Principalmente. Mas, numa certa circunstância, mais para frente eu vou falar, o advérbio, embora não receba o S, né? O advérbio é invariável, ele também, às vezes, pode ser classificado como nome, tá? Então, nome nós vamos ter que ficar atento, ok? Vamos ver uma frase, então. Vamos lá. Nós aprendemos na aula anterior, o que a gente faz mesmo? Passo 1, vai no verbo. Só uma breve lembrança, né? Vai no verbo e pergunto para o verbo. O que é que vitimaram? Resposta, graves acidentes, sujeito. Tiro o sujeito, o que sobra é predicado, né? Muito bem. Identifiquei meu verbo e acidente é um substantivo, identifiquei meu nome, né? Ok. Motocicletas é o quê? É um nome? Também é um nome, né? Mas, o que nos interessa? Veja, graves. Graves é uma qualidade dos acidentes, ou seja, grave está associado ao substantivo acidente. O que vitimiza, vitimiza alguém. Motociclistas é objeto direto, né? Ou seja, está completando o verbo, tá? Ou seja, está associado ao verbo. E ontem é um advérbio de tempo que está dando uma qualidade ao verbo também, né? Ou seja, está associado ao verbo. Numa frase, tudo que eu tenho lá, todas as palavras que eu tenho lá, né, ou termos, ou está associado a um nome ou está associado a um verbo. E isso é a nossa análise sintática, ok? Assim, um termo que vem associado a um verbo pode desempenhar 4 funções. O que é? Função sintática. Pode ser objeto direto, objeto indireto, agente da voz passiva e adjunto adverbial. Se está associado a um nome, pode desempenhar uma das 4 funções, que é adjunto adnominal, complemento nominal, predicativo e aposto. Ou seja, qual é o objetivo da aula de hoje? Nós vemos essas 4 funções que estão associadas ao verbo, que é o quê? É isso aqui, né? Ó, o objeto direto, objeto indireto, agente da voz passiva e o meu adjunto adverbial. Isso que nós vamos conhecer hoje, tá? E há ainda um termo isolado chamado vocativo, ok, gente? Então, o que é o vocativo? Numa frase, indica, numa frase, a pessoa ou coisa com quem você está falando. E você fazendo um chamado, tá? Ou seja, você precisa estar conversando com a pessoa ou com aquela coisa personificada, né? Uma coisa transformada como se fosse uma pessoa, né? E esse termo vem sempre entre vírgula. Ó, já estamos vendo aí o uso de vírgula. O vocativo é sempre isolado, então, por vírgula, tá? Então, veja, você, aluno, está conversando comigo e vai me perguntar uma coisa. Professor, qual é a resposta do item 2? Esse professor é um vocativo. Você está me chamando a minha atenção, tá? Eu vou te dar a resposta agora.
Você já deveria saber isso, meu caro amigo. Então, meu caro amigo é um vocativo. Então, num discurso direto, ou seja, quando você está falando diretamente com a pessoa ou com uma coisa, e você chama, faz um chamamento, chama a atenção da pessoa, você tem o vocativo, tá? Então, um exemplo de coisa personificada, né? Hoje, minha querida Campo Grande, você amanheceu belo. Eu estou falando com a cidade de Campo Grande, estou falando com uma coisa que eu estou tratando como se fosse uma pessoa, né? Isso também é um vocativo, ok? Então, gente, o que nós estamos fazendo? Estamos vendo análise sintática. Então, quais são os objetivos desta aula e das próximas? Será conhecer as 9 funções sintáticas que os termos de uma oração podem desempenhar, além de sujeito. O sujeito nós já vimos, nós já descobrimos o sujeito, né? E agora eu preciso, então, conhecer essas 9 funções sintáticas. Uma já está dada aqui, vocativo. Vocativo, vou considerar que você já sabe o que é, né? E quais são as outras 8, então? Já conheço o sujeito, já conheço o vocativo. Quais as 8 que eu preciso conhecer? Objeto direto, objeto indireto, agente da voz passiva, adjunto adverbial. E depois, adjunto adnominal, complemento nominal, predicativo e aposto. Isso é a nossa análise sintática e as nossas primeiras aulas vão tratar disso aí. Tá ok? Hoje nós vamos ver as penduradas, as associadas ao verbo, né? Bom, para eu ver as associadas ao verbo, eu primeiro preciso saber aí classificar a classificação desse verbo, né? Bom, o que é um verbo transitivo? É aquele cuja ação transita, ou seja, ela passa de um agente, que é o sujeito, para um paciente ou destinatário, ou seja, para um objeto direto ou para um objeto indireto. Tá ok? Então veja, o terremoto destruiu as casas. Muito bem, vamos fazer o passo 1. Passo 1, o que é? O que destruiu? O que destruiu? O que destruiu? O terremoto. Sujeito. Pronto, cumpri meu passo 1. E hoje nós vamos ver o passo 2. O que é o passo 2? Eu vou voltar no verbo e vou fazer a regência do verbo, tá? Então, o que destrói, destrói algo, tá? Vamos lá. O que destrói, algo. Então vamos lá. Passo 2. O que destrói, destrói algo. Ok. Entre o verbo e o algo tem preposição? Não. Se não tem preposição, o que eu vou ter aqui? Um objeto direto. Tá ok? Muito bem. Então, passo 1, de novo, destruiu. O que destruiu? O terremoto. Sujeito. Passo 2, eu volto no verbo e faço a agência. O que destrói, destrói algo. Então, veja, é um verbo transitivo, ok? É um verbo transitivo e aqui eu vou ter um objeto, né? Sem preposição, nesse caso aqui, um objeto direto, nós vamos ver ainda na aula de hoje, né? Muito bem. Vamos para o número 2. Quem que escreveram? As vítimas. Ótimo. Sujeito. Volto para o escrever. Passo 2.
Quem escreve, escreve para alguém. Quem escreve, escreve para alguém. Ok. Então, vamos lá. Passo 2 aqui. Vamos fazer aqui o passo 2. Quem escreve, escreve para alguém. Tem entre o verbo e o alguém ou algo, tem preposição? Sim, a preposição aqui. Então, o que é isso aqui? É um objeto indireto e nós vamos ver nos próximos slides, tá bom? Então, gente, verbo transitivo. Isso aqui também é um verbo transitivo, né? Um é direto, outro é indireto. Mas aí já é assunto da outra aula, tá? Então, o que é um verbo transitivo? A ação sai do sujeito, passa pelo verbo e chega lá no seu alvo, né? Muito bem. Verbo intransitivo é aquele que a ação não transita, ou seja, a ação morre no verbo, tá? Os prisioneiros fugiram. O que eu vou fazer? Passo 1. Vou fazer aqui com vocês de novo, é muito importante isso. Passo 1. Quem fugiram? Os prisioneiros. Sujeito. Ótimo. Passo 2. Quem foge? Foge. Então, olha a diferença. Passo 2, volto no verbo, quem foge, foge. Acabou a ação não passa do verbo, ok? Então, esse aqui é um verbo intransitivo. Vamos fazer no João nasceu? Quem nasceu? Passo 1, passo 2. Gente, o objetivo dessa aula agora, o objetivo da aula 1 foi o quê? Passo 1. O objetivo dessa aula, passo 2, ok? Tem que estar, ó, gravado na tua cabeça, tá? Passo 1, quem nasceu? João, sujeito. Passo 2, volto no verbo. Quem nasce, nasce. Quem nasce, nasce. Né? E a ação para no verbo, verbo intransitivo. Né? Vou escrever aqui também para ficar gravado aí na sua aula. Né? Passo 2. Quem nasce, nasce. Quem nasce, nasce. A ação não transita, ela para no verbo, é um verbo intransitivo, tá? Bom, isso dito, nada mais já foi do que praticamente uma introdução aqui ao primeiro termo que primeira função sintática que nós vamos conhecer no dia de hoje, né? Na aula de hoje. É o objeto direto. Então, o objeto direto vem associado a um verbo transitivo, ligando-se a ele sem preposição obrigatória exigida pelo verbo. Então, gente, não é a existência ou não da preposição que vai me dizer se é objeto direto ou indireto. Não, é o verbo, ok? Tá bom? Então, vamos lá. A população pressionou o governo. Passo 1. Quem pressionou? Eu vou escrever, gente. Eu vou fazer de tão importante que é. Vamos até, a aula vai ficar um pouquinho longa, mas vamos lá. Passo 1. Quem pressionou? Resposta, a população. Sujeito. Sempre assim, gente. Sempre passo 1, passo 2. Passo 1, passo 2. Sempre, 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 sempre. Passo 2, volto no verbo. Passo 2. Quem pressiona algo.
Ok? Passo 2. Quem pressiona, pressiona algo. Entre o verbo e o algo, ou alguém, tem preposição? Ele pede preposição? Não. Então, aqui, ó. Sem preposição. O verbo não pede preposição. Logo, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um objeto direto. Tá ok? Muito bem. Acontece que, às vezes, o objeto direto vem com uma preposição. Por isso que eu estou falando para vocês. Não é a existência ou não da preposição que vai dizer se aquele termo é objeto direto ou indireto, não. É a regência do verbo. É o passo 2 que vai nos dizer se o termo é um objeto direto ou não, né? Então, vamos lá. Em casos excepcionais, por motivos diversos, o objeto direto pode vir preposicionado, mas não será preposicionado por exigência do verbo. Ou seja, o verbo não pede a preposição, mas na oração existe essa preposição. Então, é um objeto direto preposicionado. Por exemplo, vamos lá, os revoltosos pegaram das armas. Quem pegaram? Os revoltosos. Quem pega, pega algo, né? Quem pega, pega algo. Pediu a preposição de? Não. Então, o que é das armas? É um objeto direto preposicionado, né? Ele bebeu do vinho. Quem bebeu? Ele. Volta no verbo. Quem bebe, bebe algo. Pediu preposição? Não. Então, o que é isso? Objeto direto preposicionado. Então, veja, não é a existência da preposição que vai dizer para a gente o que aquele termo é, né? Então, aqui, objeto direto preposicionado, tá? Eu amo a ele de todo o meu coração. Quem amo? Eu. Sujeito. Volto no verbo. Quem ama, ama alguém. Verbo amar pede preposição? Não. Mas eu tenho a preposição a. Então, o que é isso aqui? De novo, objeto direto preposicionado. Tá ok? Bom, você vai lembrar da aula anterior que eu disse que o pronome pessoal reto é sempre sujeito. Lembra? Eu, tu, ele, nós, vós, ele é sempre sujeito. Agora, precedido de preposição, o ele, nós, vós e eles, né? Pode ser. Então, a eles, para vós, para nós, pode ser objeto direto preposicionado, como é o caso do a ele, né? Ou pode ser objeto indireto. Por exemplo, dê isso para nós, né? Então tá certinho. Quem dá algo a alguém, isso aqui é um objeto indireto, né? Para nós é um objeto indireto. Então veja que o nós está antecedido de preposição, então posso usá-lo corretamente, está conforme a norma culta da língua. Tá ok, gente? Muito bem, vamos prosseguir. Agora vamos ver objeto indireto. Então vem associado a um verbo transitivo por meio de uma preposição obrigatoriamente exigida pelo verbo, ou seja, o verbo exige a preposição, tá? Vamos lá, vamos fazer passo 1, passo 2. Vou no verbo, vamos fazer nessa aqui, vou no verbo. Passo 1. Você tem que estar doido com isso aqui. Passo 1. Quem gosto? Resposta, eu, sujeito, ok? Quem gosto? Eu, sujeito. Volto no verbo, passo 2. Quem gosta, gosta de algo, ok? Muito bem. Entre o verbo e o algo tem preposição? Sim. Com preposição, né? Aqui, olha o D aqui, preposição. Com preposição, o que é que eu vou ter aqui? Um objeto indireto. O meu algo é um objeto indireto, né?
Então, o que é que eu tenho aqui? Objeto indireto, tá? Muito bem. Mesma coisa respondeu. Quem respondeu? O suspeito. Quem responde, responde a alguém. A regência do verbo responder é essa. Quem responde, responde a alguém ou a alguma coisa, tá bom? Respondi ao exercício tal, tudo bem? Então, o verbo pede preposição. Se pede a preposição, que está aqui, né, ó. Se o verbo pede a preposição, você tem um objeto indireto, ok? Bom, um novo conceito que você precisa, a partir de agora, dominar é o que é um complemento verbal. O que é complemento verbal? É o que complementa o verbo. O que complementa o verbo? É o objeto direto, objeto indireto. Então, o que é complemento verbal? É objeto direto e ou objeto indireto, ok? Isso você tem que já saber. Se eu perguntar para você, o que complementa diretamente um verbo? Objeto direto. O que é que complementa indiretamente um verbo? Objeto indireto, ok? Então, complemento verbal é sempre ou objeto direto ou objeto indireto, tá? Muito bem, já estamos no terceiro agente da voz passiva. Já vimos alguma coisa de voz passiva, né? Então, vem associado a um verbo transitivo, que está na voz passiva, né? Ligando-se através de preposição. Normalmente qual? Por, pelo, pela e mais raramente o de. E é o de que engana a gente e cai na prova, né? E indica o elemento que executa a ação. Então, o agente da passiva é aquele que faz a ação. Não é mais o sujeito que faz a ação, tá? Embora o passo 1 você vai aplicar normalmente, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o passo 1. Vai lá na locução verbal, ó. Locução verbal. Foram libertados. E pergunta, passo 1. Quem foram libertados? Os reféns, sujeito paciente. Porque quem fez a ação de libertar? Lembra que esse aqui é o verbo principal? Esse é o verbo principal, lembra? É ele que eu tenho que analisar. Quem fez a ação de libertar? O sequestrador, não foi o sujeito. O sujeito sofreu a ação, ele estava quieto lá e foi libertado, né? Ok? Então, como é que eu vou identificar minha voz passiva? Lembra? Verbo ser, ou estar, mais particípio do verbo principal, né? Ok? Então, voz passiva, agente da voz passiva é aquele que faz a ação, tá? A muralha está cercada de inimigos. Olha só, se você trocar o de por pelo, fica bem fácil de identificar, né? A muralha está cercada pelos inimigos. Aí dá pra gente ver bem que é o inimigo que faz a ação. Por isso que o de costuma cair na prova, para enganar a gente, né? Mas olha lá, passo 1 normal. Vai lá, o que é que está cercada? A muralha, sujeito, paciente. Só que quem faz a ação do cerco? O inimigo, então ele é agente da passiva, tá? Bom, na voz passiva sintética ou pronominal, o que é a voz passiva sintética ou pronominal mesmo? É aquela que você faz, né? Nós já vimos na aula anterior, com a partícula passivadora, C, né? Muito bem. O agente na voz passiva some, né? Ele fica indeterminado. Então vamos lá. Vendem-se carros. Lembrando da última aula. Eu tenho preposição aqui? Não, né? Não tenho preposição. Então o que eu tenho? Voz passiva, sintética ou pronominal. O verbo tem que concordar com o sujeito, né? Muito bem. Vamos passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, né? Então, essa daqui é minha voz passiva
Sintética ou o quê? Pronominal, né? Feita com pronome. E essa aqui é a minha o quê? Voz passiva analítica. De longa, né? Analítica, longa. Sintética, pequenininho, né? Muito bem. Então eu posso passar. Como é que eu faço mesmo? Eu uso o verbo ser, né? Mais particípio, ok? Então vamos lá. Vendem, tá em que tempo? Presente. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Presente. Verbo ser tem que estar no mesmo tempo. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Então pronto, né? Então são vendidos. Transformei aqui, ó. Verbo ser mais particípio lá do vender, né? Muito bem. No mesmo tempo verbal, não se esqueça, ok? Agora eu posso fazer o meu passo 1, né? O que é que são vendidos? Carros. Pronto, por isso que carro é sujeito. Mas por quem que eles são vendidos? Não se sabe. Então sempre que nós tivermos a voz passiva sintética ou pronominal, aquela formada, né, com o meu pronome se, você não vai saber quem é que faz aquela ação lá, né? Ou seja, você não vai ter agente da passiva, tá ok? Muito bem, o último termo, então são 4 termos associados ao verbo, né? O último é o adjunto adverbial. Então o adjunto adverbial, embora sim a gente diga que ele vem associado ao verbo, na verdade ele modifica, né, um verbo, por isso que ele está aqui, né? Mas ele pode modificar ou qualificar um adjetivo e o próprio advérbio. Então, gente, advérbio, grava assim, advérbio modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio, tá ok? Muito bem. O que ele faz? Ele dá uma circunstância. De quê? De tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação, de dúvida, causa, instrumento, finalidade, companhia e ainda pode ter outros, né? Qualquer circunstância que ele expresse, ele é um advérbio. E ele recebe o nome da circunstância, né? Então eu tenho advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de modo, advérbio de intensidade, de dúvida, de causa, de negação, ok? Muito bem, o advérbio não recebe a ação do verbo, tá? Ele não recebe a ação do verbo, ele dá uma circunstância para o verbo, é isso, tá? Vamos lá, então por exemplo aqui, entregou o trabalho com atraso, circunstância de tempo, tá ok? E que está qualificando o quê? A minha entrega, tá vendo? Então, com atraso está qualificando um verbo, ok? O homem muito forte ganhou a disputa. O muito está dando uma intensidade para forte, tá? Então, o que é isso aqui? Verbo. O que é forte? Adjetivo, ok? Então, muito forte, está dando uma qualificação para o adjetivo. Então, ele é também um advérbio, né? A informação chegou muito tarde. O que é tarde? Tarde já é um advérbio, né? E o muito está intensificando o advérbio, ou seja, ele está qualificando o próprio advérbio, tá? E ele pode qualificar toda uma oração, né? Então aqui está um exemplo de cada coisa, tá bom? Então, gente, advérbio está sempre pendurado no verbo, no adjetivo ou no próprio advérbio. Temos aqui um exemplo de cada, tá? Muito bem. Advérbio é função morfológica e função sintática, que é o que nós estamos estudando, é o adjunto adverbial,
tá? Muito bem. Os adjetivos, gente, já vamos falar um pouquinho de adjetivo, né? Os adjetivos qualificam um substantivo e eles são variáveis, tá? Ou seja, por exemplo, eu tenho homem bom, tenho homens bons. O bom concorda com o substantivo homem, né? Muito bem. Os advérbios são invariáveis, tá? Por exemplo, se eu tiver homens, vamos ver aqui, ó. Homens bons, ok? O adjetivo concorda com o substantivo. E se eu tiver aqui homens muito bons, isso aqui é um advérbio, e isso aqui é um adjetivo. Então veja, o adjetivo concorda com o substantivo. E o advérbio? O advérbio é invariável. O advérbio é sempre no singular, tá? Homens muito bons. Mulheres muito boas, né? Então aqui, ó, esse bons está qualificando um substantivo e esse muito está qualificando o quê? Está qualificando um adjetivo. Logo, ele é um advérbio, né? O advérbio qualifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, ok? Então, gente, o problema é que há palavras, numa frase, pode funcionar ora como advérbio, ora como adjetivo. Essas palavras, por exemplo, pouco, muito, bastante, barato, cara, meio, caro, meio, longe, ora pode ser adjetivo, ora pode ser advérbio. Então, se ele for adjetivo, tem que concordar com o substantivo. Se ele for advérbio, tem que ficar no invariável, não pode concordar, fica no singular masculino, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver aqui exemplos de advérbios. Ó, então, os advérbios são invariáveis quando se refere a verbos, advérbios e adjetivos. Já vimos isso, né? Então, falaram bastante. Olha que o bastante está qualificando um verbo. Não está pendurado num verbo? Sim, se ele está pendurado num verbo, ele é um advérbio. Ele fica invariável, ok? Sua opinião são bastante discutíveis. O que é discutível? É um adjetivo. O que qualifica um adjetivo? Um advérbio. O advérbio é invariável. Olha o melhor aqui. Os seres melhor adaptados. O melhor está qualificando o que? Adaptados. O que é adaptados? É uma qualidade, né? É um adjetivo. Tá vendo? Então, por isso que o melhor fica invariável, porque nesta frase ele é um advérbio, está qualificando um adjetivo, tá? Agora vamos ver essas palavras usadas como adjetivos, elas vão variar, né? Então, são adjetivos, portanto, variáveis quando se referem a substantivos. Então, por exemplo, havia bastantes razões, tá? Que razão é? Substantivo, né? Se é substantivo e o bastante está dando uma qualidade para razões, logo ele é um adjetivo, tá? Se é adjetivo, tem que concordar. Aqui, ó. Adjetivo, tá? Essa palavra bastante, ora variável, ora invariável, cai muito na prova, tá? Então, você troca, só para te ajudar, né? Nesse caso aqui, ó, por suficientes, tá bom? Então, quando você consegue trocar por suficientes, ele é adjetivo e variável, né? Olha esse exemplo. Havia suficientes razões para confiarmos. Ou seja, né, primeiro você bate o olho e tenta ver, né? Bastante está associada a qual palavra? E essa palavra é o quê? É um substantivo, é um adjetivo, é um advérbio, é um verbo, né?
Se você não conseguir, ou mesmo conseguindo, confirme trocando por suficiente. Se encaixar os suficientes no lugar do bastante, é porque ele tem que ir para o plural, né? Tem que concordar, tá bom? Porque suficiente é um adjetivo, né? Tá? Bom, melhores. Veja que agora o melhor vai variar. Por quê? Porque está qualificando propostas. E propostas é um substantivo, né? Então, se é um substantivo, ele está associado ao substantivo, ele é um adjetivo e tem que concordar, tá bom? Então, gente, importante isso aí, tá? Advérbio é invariável e o adjetivo é variável. Tem que analisar se aquela palavra é advérbio ou se é adjetivo, tá ok? Importante isso aí, tá bom? Observação 2 sobre advérbio ainda, né? O único sufixo adverbial em português, prefixo é o que vem antes, né? Por exemplo, desleal. Eu pego a palavra, ponho um prefixo, né? Pego a palavra leal, ponho des, é um prefixo, desleal. E sufixo é o que eu ponho depois da palavra. Então, lealdade. Dade é um sufixo, né? Muito bem. Então, o único sufixo, ou seja, o que eu vou acrescentar depois da palavra. Adverbial em português é o mente. Ou seja, tudo que terminar em mente, né, é advérbio, tá? Então, numa sequência de advérbios terminados em mente, somente o último pode receber o sufixo. Então, por exemplo, falou sábia e calmamente, ok? Muito bem. Mas por ênfase, embora cause eco, né? Mente, mente, está correto você usar o mente em todos os advérbios. Então, por exemplo, aí o mesmo exemplo, né? Falou sabiamente e calmamente. Está correto? Está correto. Causa eco? Causa eco. Mas o uso se justifica por ênfase, tá bom? Na sua redação, o que você vai fazer? Você vai usar esse aqui, tá? Na redação, lá na prova, nós vamos usar esse aqui. Falou sábia e calmamente. Você vai usar só no último, tá ok, gente? Muito bem, e assim terminamos, então, a nossa aula 2, né, que são os termos associados ao verbo, e vamos fazer exercícios juntos também. Terminamos a teoria, né? Vamos para os exercícios? Vamos lá.